Mas quando eu descobri a filosofia, eu falei, legal. Isso é uma coisa que é assim, não há como entender bem teologia se você não entender filosofia. Então, para mim, esse foi um ponto que me pegou. Assim, então, eu vou estudar filosofia. Mas qual é a relação da teologia com a filosofia? Onde é que está esse ponto que eles se encontram? A filosofia, num primeiro momento, ela nasce... Se a gente estiver falando de filosofia do Ocidente, para não... Né? Mas nasceu na África, tem um monte de discussão besta a esse respeito, mas pensando em filosofia do Ocidente, nasce ali na região da Ásia Menor, e aí os caras estão preocupados com a origem das coisas, né? É a água, é o fogo, é não sei o que e tal. E aí vem o Sócrates, preocupado com questões morais, e aí o Platão é o primeiro que vai fazer uma abordagem metafísica mais profunda. E aí tem Deus no meio, tem tudo ali. Então, quer dizer, e o Aristóteles vai chamar a filosofia primeira de teologia, que trata de coisas metafísicas, trata da existência de Deus e coisa e tal. Então, os primeiros filósofos já falavam disso. Então, é uma relação muito próxima. E aí, na Idade Média, se torna praticamente o assunto durante 1000 anos, né, pelo menos. Quando a filosofia se encontra com a teologia de fato, e aí os filósofos e teólogos cristãos vão aprofundar isso a níveis inimagináveis, assim, um Tomás de Aquino, um Agostinho, que escrevem uma obra vastíssima, né, e exploram a exaustão todos esses temas metafísicos e tentam ligar uma coisa à outra, né? Ao mesmo tempo que o Agostinho vai dizer, por exemplo, na Cidade de Deus, que os platônicos eram os filósofos que mais se aproximavam dos cristãos, e então ele fala, nós temos que bater palma para os platônicos e tal, então ele fala isso lá, né? Ele gasta alguns capítulos elogiando os platônicos e aonde que eles se encontravam com o cristianismo e coisa e tal. Tem teólogo cristão que vai dizer que o Platão era um cristão antes de Cristo. Então tem um monte dessas coisas assim no começo da Idade Média. E o Tomás de Aquino, já depois de quase 1000 anos depois de Agostinho, ele vai abraçar o Aristóteles, né? O Aristóteles vai sumir por um tempo do Ocidente, e quem vai redescobrir o Aristóteles são os árabes e os filósofos árabes, né? O Avicena, Averroes e tal. E aí, através dos árabes, o Tomás de Aquino, o Alberto Magno vão descobrir o Aristóteles de novo, vão traduzir, e aí ele mergulha, né? E como diz o Chesterton, o Tomás de Aquino, ele cristianizou o Aristóteles, né? Então, pegou o Aristóteles e deu toda a teologia dele, ou toda a filosofia cristã do Tomás de Aquino é tomista. Ele chama, inclusive, o Aristóteles de o filósofo, quando ele menciona o Aristóteles na sua Suma Teológica. Não, porque o filósofo diz isso, tal. Então ele vai... Né, o arcabouço, ou o alicerce da filosofia cristã do Tomás de Aquino é o Tomás de Aquino. Então tem tudo a ver. Né? Mas ele interpretou ou ele provou que o que estava sendo dito era a filosofia cristã já? Não, na verdade o que eles vão dizer? Eles vão dizer, poxa, esses caras chegaram muito próximos da revelação cristã. Ah, entendi. Então, assim, através da razão e tal, né? Então, como se, né, em termos cristãos, como se Deus tivesse, de alguma maneira, se revelado a esses caras também. Entendi. Antes de Cristo vir e tal, e trazer a plenitude dos tempos e tal. Ah, entendi. Então, já tinha havido algum tipo de revelação a esses caras que eles chegaram muito perto. Então, eles demonstram um interesse muito profundo por esses filósofos, sobretudo Platão e Aristóteles, né? Pela proximidade que há entre aquilo que eles vão reconhecer como a revelação cristã e tal, e a filosofia grega. Então tem muita coisa que vai encostar, que vai parecer, que vai, caramba, né? Mas os gregos, por exemplo, não acreditavam em criação. Então, para os gregos, o universo sempre existiu. E o cristianismo não. Então, parte-se do princípio de que Deus criou as coisas do nada e tal, e não sei o quê. Então, por exemplo, nisso eles vão divergir. Então, eles falam, olha, eles quase acertaram aqui. Entendi. Eles vão dizer isso, tá quase, ó, chegou perto aqui, mas aí, né? Quais são os pontos que encaixa perfeitamente? Não, por exemplo, a crença num universo ordenado, por exemplo. Né? Então, quer dizer, os gregos acreditavam num demiurgo, que era um organizador, então uma divindade que organizou tudo. Né? Isso sim. A imortalidade da alma, por exemplo.
É uma coisa que o Platão vai trazer, que o Aristóteles vai falar, e que vem lá ainda dos pitagóricos e não sei o quê. E aí quem diga que veio do Egito e pá e tal. Então, a imortalidade da alma é importante. Por exemplo, o Platão, ele via a filosofia como uma espécie de mística mesmo. Então, quer dizer, esse negócio de você fazer o sujeito descobrir o conhecimento que já está nele, né, é um modo de ascender a um estado de divindade. Assim, divindade no sentido de descobrir que você libertar sua alma do corpo. Porque para o Platão, o corpo era uma prisão da alma. E aí tinha aquele conceito de transmigração das almas, que depois vai virar a reencarnação dos espíritas, né? Então, lá dos pitagóricos, o Platão importa isso e fala, olha, a alma da gente, ela está aprisionada no corpo. Porque a nossa alma pertence a um mundo perfeito, o mundo das ideias, e o hiperurânio, blá, 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 que é um mundo perfeito, e cujo esse mundo aqui é uma cópia. Tudo que existe aqui nesse mundo, essa latinha, essa garrafa, essa poltrona, eu, você, essa placa, tudo tem um correspondente perfeito nesse mundo. O Aristóteles vai falar, o Platão estava louco com essa conversa. mas é isso que ele vai dizer, né? Que esse mundo é uma cópia de um mundo perfeito. E aí a filosofia é o caminho de você se libertar do corpo para ir morar nesse lugar perfeito aí. Caramba, então quer dizer, quando os cristãos leem isso, falam, ué, tá muito parecido. É o céu, né? Então é isso, né? Então é isso mesmo. Então tem esses encontros, assim, na metafísica e também na moral, né? Na moralidade cristã, que vai se desenvolver também muito de encontro, ou ao encontro, daquilo que os gregos diziam, que o Platão e o Aristóteles disseram. E na moral, onde é que estão os pontos que se encontram? Então, por exemplo, o Aristóteles vai dizer que o desejo mais profundo do ser humano é a virtude. E a virtude no sentido de você buscar uma vida correta, uma vida de contentamento, uma vida que você vai ser solidário, uma vida em que você vai respeitar os princípios e tal. Então, quer dizer, ser uma pessoa boa, digamos assim, né? De acordo com princípios que não são exatamente princípios que você dá para si próprio, mas que existem certos valores que são universais aos quais você se submete. Então, a virtude, por exemplo, é um valor universal. Não é uma virtude que eu inventei. Claro, o Nietzsche depois vai meter o pé nisso aí. Nada, isso aí é tudo besteira, né? Quem inventa a virtude é a gente. Então, vamos para cima e tal. Mas a ideia de existir determinados valores que são universais, então, os gregos acreditavam nisso. E os cristãos também, claro. Então, eles vão dizer que a fonte dessa virtude é Deus. E também os gregos acreditavam que esses valores eram valores divinos. O Aristóteles vai dizer isso claramente na Ética Nicômaco e tal. O Platão vai falar isso várias vezes, que a nossa parte que mais se assemelha à divindade, ele vai falar no Alcibíades, no primeiro Alcibíades, é a nossa alma, e que a nossa alma é aquilo que mais se aproxima de Deus, e que nós precisaríamos buscar o máximo de proximidade possível. Né? Assim, desse modo dessa ascensão espiritual que era a filosofia para o Platão. E isso se faz exercitando esses valores que a gente percebeu que existem. E também descobrindo essas verdades universais que existem, que estão aí, né, na alma do homem e tal. Você vai descobrindo isso e vai se libertando. A imagem, você não chegou no livro 7, que é onde tem a caverna, né? Alegoria, a famosa alegoria da caverna. Não cheguei lá, mas eu conheço. Então, é isso. Aquilo ali é a metáfora perfeita do que o Platão estava querendo transmitir, né, com a sua filosofia. Então, a gente vive num mundo que a gente enxerga sombras, né, e a ideia é que você saia desse mundo de sombras e enxergue a realidade de fato. A realidade de fato, ele estava querendo falar sobre esses sentimentos, essas virtudes, esses valores que são bons, ou era outra coisa? Era sobre o mundo em si? Não, era sobre o mundo em si também, né? Mas era um movimento de ascensão da alma em direção ao bom, ao belo e ao verdadeiro. Então, por exemplo, a imagem do bem máximo é o sol. Então, aquele sujeito que sai da caverna, no dia seguinte, ele chega no estágio máximo da coisa, quando ele consegue contemplar o próprio sol, que é a fonte de toda a bondade e tal.
Mas é o bom, aquilo que é bom, é aquilo que é belo e aquilo que é verdadeiro. Então, quer dizer, envolve um conjunto de coisas que tem a ver comigo, pessoalmente, e com as coisas, com o mundo em si mesmo, né? Como a gente enxerga o mundo e como a gente se relaciona com o mundo, né? Como algo que merece a nossa atenção e o nosso cuidado, né?